Ué, Fernando resolveu entrar para a aula hoje? O que houve? Resolveu entrar para a aula hoje, Fernando? Bom dia. Bom dia, Felipe, tudo bem? O povo tudo doido, né, gente? O povo tudo maluco. Gente, olha só, eu vou passar uns exercícios para vocês de pré-modernismo, tá? Eu vou. Como eu fiz PowerPoint, aí eu gosto do bonitinho, né? Original, ou então eu posso, de repente, transformar para PDF. Mas aí eu posso mandar no grupo, né? No nosso grupo. Ô, gente, vocês têm notícia do Pedro Guilherme? O Pedro Guilherme nunca acessa. Ele acessa a aula de alguém? Eu nunca vi o Pedro Guilherme. Pedro Guilherme saiu da escola? Ah, álgebra, né? Entendi. Entendi. Álgebra é álgebra, né, filho? Deixa eu ver aqui. Um dia poderoso, chefinho maravilhoso. E aí, Felipe, como é que tá? Tava lá no dia da festa junina, que a menina foi assassinada? Não, né? Olha lá, hein, Felipe, tu fica se metendo nessas festas aí, ó, de Anchieta. Olha lá, hein, Felipe. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui, gente? Calma aí. Terceiro ano, literatura. Então é PPT, dia 30/6. Aqui que o Felipe está dando uma resposta para a gente. Vamos ver essa resposta. Nem vou em festa, a gente sabe. Gente, estão vendo aí? Viu, Fernando, que bonitinho? Eu tô melhorando, ó. Viram aí, gente? Então, olha só. O que eu fiz? Eu peguei é, textos do próprio Monteiro Lobato, um trecho do Lima Barreto, né? Mais um texto do Euclides da Cunha, para a gente fazer uma associação, tá? Então, olha só, gente, nós vamos começar por Urupês, né? Que Urupês, na verdade, fragmento de Monteiro Lobato, né? Então, olha só. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrovinhado a crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio, mal esvoaça o florido decreto da princesa, e o negro exausto larga num uf. O cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo.
A 15 de novembro, troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Vem Floriano, estouram as granadas de custódio, Comercindo bate às portas de Roma, incitatus derranca o país. O caboclo continua de cócoras, a modorrar. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso, epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie. Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada de esguicho. É sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então deixava a língua e a inteligência. Não vê que, de pé ou sentado, as ideias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquentá-lo, imitando da mulher e da prole. Imitado da mulher e da prole. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras. Nos mercados, para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, como um faquir de Brahmaputra, que vigia os cachimbos de Brejaúva ou o feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade. Bem, turma, quando a gente fala que algo é bonito... Bom dia, Bruno. Quando a gente fala que algo é bonito, né, na literatura, na fantasia, mas é feio na realidade, significa o quê? Que toda personagem vai ser bela. Por que toda personagem vai ser bela? Porque em literatura o feio é belo. Né? Por que o feio é belo? Né? Por que essa visão paradoxal? Porque esteticamente o feio tem a beleza de ser feio. Estão conseguindo compreender mais ou menos essa questão paradoxal? E o Jeca Tatu, o que acontece com o Jeca Tatu? Né? O Jeca Tatu, gente, é bacana nós entendermos de um Monteiro Lobato crítico, que o Monteiro, eu gosto de falar isso com vocês, né? Que o Monteiro Lobato ele é muito mais do que o Chico, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Essa personagem que nós vemos há pouco, está falando da cócora, que ele está sempre é uma grande piada, né? Que o Jeca ele não vai mudar um sistema que saiu a questão uma monarquia e foi para uma república e ele continuou de cócoras, nada mudou e sua família, ele que é o líder, está de cócoras e a sua família também reproduz o mesmo gesto dele, que é estar de cócoras, né? O pré-modernismo em si. Então Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato crítico, né? Monteiro Lobato quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta, né, de uma mudança de um dono, ergue-se, no caso a espada, na questão do Ipiranga. E aí ele faz uma ponte, né? Ele fala que no dia 13 de maio a Isabel assinou, mas ainda continua, e que no dia 15 de novembro ainda veio a proclamação, e continua, vem o Floriano, que é o Marechal Floriano da Fonseca, né? Desculpem, que é o Marechal Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca. O Marechal Floriano Peixoto, e muda uma coisa, sai e continua a mesma coisa. Então, o Monteiro Lobato, gente, ele está vindo aí criticando
né? Eu gostaria que vocês lembrassem que Monteiro Lobato é aquele carinha que não participou da Semana de Arte Moderna, né? Que eu acredito que todos vocês estão lembrando disso. E aí todo mundo acha que Monteiro Lobato é só Emília, narizinho, né? Ele é muito mais do que um narizinho, né, gente? Do que o narizinho e do que a própria narizinho. Então, aqui vocês viram mais ou menos essa questão dos hábitos simples, né? O Jeca Tatu e seus hábitos simples. Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café. Aqui, turma, está vindo o significado das palavras, né? Que estão no próprio texto de Monteiro Lobato. Literatura você sempre tem que ler com dicionário, né, gente? Por mais que você seja sabedor e tenha domínio de muitas palavras do seu léxico, você precisa fazer com que todas essas palavras sejam entendidas. Ah, professor, não tenho domínio de tal palavra, como que eu faço? Pegue o dicionário. Pegue o dicionário e consulte. Marca no livro, né? Como eu já expliquei para vocês no primeiro ano, marquem a palavra que você não sabe o significado. Diante disso, mediante a isso, vá até o dicionário, pesquisa os significados, né, o campo semântico em si. Extravinhado, aturdido, desnorteado. Inopinado, imprevisto, não esperado. Estouram as granadas de custódio. Referência à revolta da Armada. Gumercindo bate às portas de Roma. Referência ao líder Maragato Gumercindo Saraiva, morto em combate durante a Revolução Federalista. Incitatus derranca o país. Referência ao presidente Hermes aí, Felipe, da Fonseca, né? Por alusão ao cavalo que o imperador romano Calígula nomeou cônsul. Piraquara, apelido que se dá aos habitantes das margens do Paraíba do Sul, é o caipira. Epítome, síntese, resumo, entramar, confundir-se, misturar-se. Brahmaputra, rio sagrado do Tibete. Brajaúva, palmeira silvestre. Então, vocês vão perceber, gente, que em literatura sempre vão ter palavras que não fazem parte do nosso cotidiano em si, né? Ó, agora nós vamos dar uma olhada nos sertões, né? Então, nós vimos... Por quê, gente? Porque são os escritores pré-modernistas, né? Nós estamos lendo fragmentos dos pré-modernistas. Agora, nós vamos para o Euclides da Cunha, né? Que escreveu Os Sertões. Na verdade, vocês sabem que ele era um jornalista, que ele não tinha o intuito de escrever nada, e ele acabou anotando, fazendo as anotações da guerra, né? Que vocês sabem disso. E acabou que virou essa grande situação, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neuraustênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a escritura corretíssima das organizações atléticas. Olhem isso, gente. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente acurvada, no manifestar da displicência que lhes dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreia o animal para trocar. Duas palavras com um conhecido. Cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, no bambolear característico de que parecem ser
para enrolar um cigarro, bater o isqueiro ou travar ligeira conversa com um amigo. Cai logo. Cai é o termo. De cócaras, atravessando logo o termo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares com uma simplicidade e um tempo ridícula e adorável. É um homem permanentemente fatigado. Gente, isso me lembra macaco prego, né? Fica parado, né? Sentado e às vezes cansado. Vocês percebam, né, que não está falando que ele não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços, né, do litoral, ele faz uma ponte. É uma pessoa extremamente frágil pelo corpo. Desculpem. Não sei se vocês já viram essa imagem, né? Pessoas que têm o corpo, não é forte, não é aquela coisa, fortão, mas são pessoas que têm garras, né? Pessoas que têm uma disposição incrível para poder fazer um tipo de trabalho. Então, esse tipo de público que nós estamos vendo agora. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Então, é o que eu estou falando. Você pega, você está cansado. Só que a sua aparência está de cansado, só. O seu físico. Caramba, fulano é tão pequenininho, ele faz isso tudo, né? Ele não cansa, é incansável. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormidas. O homem transfigura-se, empertiga-se, estadiando novos relevos, novas linhas na estrutura e no gesto, e a cabeça firmasse-lhe, alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte, e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar, do tabaréu canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado, ou seja, cor, né, bronzeado e potente, num desdobramento inesperado de força e agilidade extraordinárias. Olha aqui, gente, ele, né, o aspecto, né, no caso, Guerra dos Canudos, né, gente? Desempenho, elegância, agilidade, Hércules, homem forte, né, o herói da mitologia. Quasimodo, né? Quasimodo, personagem monstruosa da obra Notre Dame. Gigante, oscilante, translação, ato ou efeito de transladar, mudar de um lugar para outro, sofrear, moderar, expenda, a parte da cela em que se assenta a coxa do cavaleiro, cócoras, adormido, adormecido, estadiar, ostentar, desassombrado, destemido, tabaréu, caipira, canhece, desajeitado, titã. Cada um dos gigantes, né, que, segundo a mitologia, pretenderam escalar o céu e tomar o lugar de Júpiter. Gente, vocês estão entendendo bem o que nós estamos falando? Então, olha só, no pré-modernismo, né, nós temos o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, que vai ser diferente do sertanejo do Euclides da Cunha, né, de Os Sertões, no caso da Guerra dos Canudos, né, do fato histórico. Ele vai falar da pele acobreada, que ele não é raquítico como o pessoal do litoral, mas que, ao mesmo tempo, o físico dele nos engana, né, nos ilude, porque ele tem um físico inferior a de um forte, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa extremamente forte, uma pessoa incansável, uma pessoa proativa, que sempre está fazendo as coisas, ele não para, né? Ele é incansável, na verdade. E o corpo dele diz outra coisa. E agora nós vamos ver um fragmento do Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo,
A pobreza das casas, o ar triste abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha 2 roceiros, ideias que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas. Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a cama de varas como o esqueleto de um doente, porque ao redor dessas casas não havia culturas. Uma horta, um pomar, não seria tão fácil o trabalho de horas, e não havia gado nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas as fortunas baixas, quase sem o pomar, olente a horta suculenta, a não ser o café e um milharal, aqui e ali. Ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio. O homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalhavam relativamente. Na África, na Índia, na Conchinchina, em toda parte. Os casais, as famílias, as tribos plantam um pouco, algumas coisas para eles. Seria terra? Seria. E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias. Maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos, né? Seria algo sombrio, né? Uma tristeza, aquele triste. Soturno, sombrio, lúgubre. Então vamos lá. Olente, cheiroso. Pária, pessoa desprezada pelos seus semelhantes, excluídas da sociedade. Então, olha só, turma, já aqui nós também estamos falando. O que vocês estão percebendo? Que agora nós estamos colocando o suburbano, nós estamos colocando pessoas que são desprivilegiadas economicamente como personagens protagonistas na literatura, né? E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque sempre tinha uma influência das pessoas mais ricas, né? E excluíam essas outras pessoas que não tinham um poder aquisitivo tão alto. E o pré-modernismo veio para quê? Veio para poder mostrar que o Brasil não é feito só de pessoas com dinheiro, que existem outros tipos de pessoas, né? E que vale a pena ser registrados aos olhos da literatura. Tudo bem até aqui, turma? Então, olha só. Vamos fazer aqui. Então tá, Gaspar. Ó, no texto 1, a que atitude o autor se refere repetidamente para simbolizar a apatia de Jeca Tatu? Que atitude o autor se refere repetidamente para simbolizar a apatia de Jeca Tatu? O que toda hora fala, gente? O que o Monteiro Lobato toda hora fala sobre a personagem de Jeca Tatu? Vocês lembram mais ou menos? Ele fala muito da questão de cócoras, né, gente? Olha o Jeca aqui, ó. Que ele está de cócoras, ele fala muito sobre essa questão. Vocês lembram quantas vezes ele repete? Entrou, seu movimento,
sobre os calcanhares. Noutra posição, desastre infalível, há de ser de cócoras. Ele fala muito dessa questão de cócoras, que a família também aprendeu com ele a ficar de cócoras, né? Então vamos lá, turma. Número 1 aí. Exercício, tá? A ação de acocorar-se. Sentar-se. Sentar-se sobre os calcanhares, né? Então, olha só, turma. Número 2, né? Gaspar, o exercício ele está nessa. É do livro 360, terceiro ano, né? Mas vocês não têm esse livro. Vocês só têm aquele livro com questões de exercício e eu preciso, né, dos textos, né? Então, esses exercícios aqui é sobre os 3 textos que eu acabei de passar. Eu vou mandar esse material para vocês. Você está no grupo, não está, Felipe? Felipe Gaspar? Está olhando aqui essa página que eu estou compartilhando? Releitura, esses exercícios. Esses exercícios vocês não vão achar na internet, não, tá? Esses exercícios da FTD. Está conseguindo ver aí essa imagem que eu compartilhei com vocês no chat? Eu vou mandar, Felipe. Eu vou abrir aqui. Em que parágrafo do fragmento de Os Sertões o autor descreve a posição do sertanejo de Cócaras? Qual o texto dessa passagem revela a adesão do autor ao personagem? Ah, você não consegue abrir aqui, Felipe? Eu mandei uma imagem agora. Você não está conseguindo abrir? No chat, não? Cavalcante consegue abrir? Vocês querem que eu já mande no WhatsApp, gente? Eu não sei se vocês estão assistindo a aula do notebook ou do celular. Tá, Gaspar, eu vou pegar, eu vou enviar aqui para vocês. Fica mais fácil para vocês acompanhar isso, né? Eu acho. Só um minuto, velho. Vou te mandar aqui. Porque por aqui eu tenho que estar no WhatsApp web, entendeu? Para mim é mais fácil. Figuras. Calma aí, 3001. Tem que achar o grupo de vocês, tá? 3001. Deixa eu ver aqui. Ih, gente, eu tô maluco. Eu já ia mandar para um grupo nada a ver isso. Calma aí. Calma aí, 2001. Terceiro ano, literatura.
Gente, vê se chegou aí. Acabei de mandar para vocês no grupo. Chegou, né, Fernando? Valeu. Então, vou voltar aqui. Então, olha só. Em que parágrafo do fragmento de Os Sertões o autor descreve a posição do sertanejo de Cócaras? Então tá, que bom, Manu, que tá tudo certo. Então, olha só, gente, aqui no caso seria qual? Ele começa a falar disso, seria no terceiro parágrafo. Gente, eu prefiro esse livro, sabe por quê? Porque a gente está aprendendo literatura devagar, sabe? Sem aquela correria do sais, aquela coisa, aquilo me deixava maluco, gente. Entendeu? Agora a gente aprende, entendeu? É assim que tem que ser. É assim, eu acredito que os professores devem estar gostando, né? Porque, gente, aquilo era uma loucura. Eu me via maluco. Então, olha só, no terceiro parágrafo, né, que começa. Então, o que ele está falando que é o estar de Cócoras, né, para essa personagem? Seria a simplicidade. Pois é, Gaspar. Simplicidade. Mas o que no caso? Há um tempo ridícula, né? Está falando da simplicidade, né? Simplicidade é um tempo ridícula, né? E adorável ao mesmo tempo. Então, gente, é isso que é o mais bacana no Jeca Tatu. Porque o Jeca Tatu era uma personagem simples do Monteiro Lobato. Mas o fato dele ser simples, ele era adorável. Gente, eu já falei isso para vocês, o meu tio é o Jeca Tatu. Aquele jeito dele ser simples, você se apaixona por ele, pelo aquele jeito dele falar. Só que o que aconteceu? As pessoas, elas discriminam as outras por serem diferentes. E aconteceu isso com o Jeca Tatu do Monteiro Lobato. O Jeca Tatu era para ser uma crítica, né? Que os políticos não investiam em educação, e com isso eles se tornavam esses jecas. Mas aí o público começou a menosprezar, a ser extremamente preconceituoso com o Jeca Tatu. Entenderam? O Monteiro Lobato escreveu para um fundamento, para um propósito, mas acabou que a sociedade absorveu um outro propósito, né? E aí, turma, então foi isso, né? Agora, a terceira questão, né? Quais as diferenças e as semelhanças entre o sertanejo e o caboclo conforme os textos, né? Tem uma diferença entre o sertanejo e o caboclo. Então, vamos lá. A maior diferença entre eles é permanente. Desculpem, é a permanente apatia dos caboclos. As pessoas simples, né, gente? E a força
E a agilidade. Olha o policíndromo aí, turma. E a agilidade. Do sertanejo diante das dificuldades. As semelhanças são a displicência, a apatia e a humildade. Vamos para a quarta, né, turma? Na sua opinião, o que o fragmento de Lima Barreto tem em comum com os dois anteriormente lidos quanto à caracterização do homem do campo do nosso país? No caso, há uma denúncia, né? Há uma denúncia do atraso, né? Em que viviam as populações rurais de todas as regiões brasileiras, né? Vamos lá, turma. Nesse texto, como nos dois anteriormente, gente, eu agora vou focar muito modernismo com vocês. Pré-modernismo a gente vai acabar, né? Eu vou passar mais uns exercícios depois. E aí, não, acho que eu nem vou passar, eu vou ver. Mas aí eu já vou entrar na questão modernismo, né? Que é o que e literatura contemporânea, que é o que vai contar bastante, né? Então, eu vou focar agora sempre no modernismo e na literatura contemporânea, tá? Mas pré-modernismo é muito importante para a gente poder entrar em modernismo. Lidos a denúncia do atraso em que vivem as populações rurais de certas regiões brasileiras. Gente, até hoje isso acontece, né? Se a gente parar para entender, que há um atraso nas partes rurais, nas regiões rurais do Brasil. Pô, pré-modernismo relatando isso, desde quando isso acontece, né? Número 5, né? Quanto, quanto ao ponto de vista do narrador em relação ao que conta no texto 3, se aproxima mais do texto 2 que do texto 1. Explique por quê. É uma simpatia, né? É apatia. Então, vamos lá. No texto 2 e 3... Será que vai dar tempo? Eu vou acabar, hein? Vou cair. Nos textos 2 e 3, há uma adesão, uma simpatia do narrador pela sua personagem. O que não se verifica no texto 1. O que não se verifica, vou cair, gente, que não se verifica no texto 1. Né?